Se você clicou nesse vídeo, é porque lá no fundo você sabe que algo não está certo. Talvez você já esteja conhecendo alguém ou já está em uma relação, mas existe uma dúvida que não te deixa em paz. Será que eu estou entrando num relacionamento tóxico? É o que você se pergunta todo dia. Hoje eu vou te mostrar 10 sinais claros que você pode identificar no seu dia a dia que vão funcionar como um verdadeiro teste se você está ou não entrando num relacionamento tóxico. Se você identificar 3 ou mais desses sinais, é bom você repensar com quem você está se relacionando, antes que essa pessoa consuma sua paz, sua autonomia, sua autoestima e a sua essência. Então pega esse momento aqui no vídeo só para você. São alguns minutos que vão fazer toda a diferença para você. A diferença é se você vai continuar presa e entrando em vários relacionamentos tóxicos ou se você vai abrir seus olhos para a autonomia e a sua liberdade emocional. Então esse vídeo ele vai funcionar como um teste. Eu vou te dar 10 sinais e esses sinais você vai identificar no seu dia a dia que vai te informar se você está ou não entrando ou continuando em um relacionamento tóxico. Você pode contar aqui no dedo comigo que eu só vou citar, não vou explicar tanto aprofundado como nos outros vídeos. Se você me conhece, você sabe que eu gosto de explicar mais profundamente. Mas aqui é só um teste, eu vou te dar só os pontos, os 10 sinais, na verdade, de que se você está entrando num relacionamento tóxico. Primeiro sinal de que você está entrando num relacionamento tóxico é justamente você ter a sensação de estar pisando em ovos. Isso mesmo, você não pode falar nada, você não pode dar sua opinião, você não pode ir contra o outro, que tudo gera uma briga. E você tem a sensação de sempre estar pisando em ovos, sempre andando com cuidado, sempre se poldando pro outro. Até mesmo porque o dependente emocional, ele dá tudo pro outro e nada para você. Então sim, você tem a sensação, você se diminui justamente para caber na vida do outro. E com isso você sempre tem a sensação de estar pisando em ovos. E o segundo sinal de que você pode estar entrando num relacionamento tóxico é justamente o amor em ondas. É como se fosse uma montanha russa. Vocês ficam bem e depois ficam mal. Depois vocês terminam e voltam. Ele para de falar contigo e depois te manda uma mensagem. Isso é o que a gente chama de reforço intermitente, que na psicologia é justamente quando o outro começa a te viciar na dependência emocional. Ele te dá um gatilho, uma migalha afetiva, onde ele vai te tratando mal e depois te dá um carinho. Ele para de falar contigo e depois te manda uma mensagem. E você fica se perguntando o que é que você fez, o que é que você não fez. Entra muito aí também o tratamento de silêncio, que é uma das coisas mais intensas que eu vejo. Vou até fazer um vídeo aqui. E caso você ainda não se inscreveu aqui no canal, onde eu falo sobre autoestima, relacionamento tóxico, independência emocional, sobre amor próprio, se inscreva aqui no canal que você vai receber vídeos toda semana sobre esses assuntos. Então eu vou fazer sim um vídeo sobre tratamento de silêncio. E aí eu quero muito que você assista. Não sei se o tempo que você está assistindo esse vídeo, mas talvez já esteja aqui no canal esse vídeo. Então já clica aqui depois de terminar o vídeo e veja os vídeos que podem te interessar. Eu te recomendo muito, vai te ajudar muito, de verdade. Então esse é o segundo sinal. Você sempre tem picos de dopamina, né? Prazer, e depois você vai lá para baixo. Ou seja, o outro fica te fazendo isso e na verdade isso é muito mais profundo, segundo a neurociência, é esse mecanismo que faz os outros se viciarem em jogos. Aqui é o contrário. O reforço intermitente te faz ficar mais preso na dependência emocional e talvez esse seja o segundo sinal mais intenso que eu deixei aqui para vocês. E já o terceiro sinal é justamente a crítica disfarçada de brincadeira, onde ele te critica, mas fala, não, é brincadeira mesmo. E aí ele começa a falar várias coisas, e ele começa, não, esse é meu jeito, eu não quero te magoar, só tô falando porque eu quero o teu bem. Então ele começa a te criticar, mas às vezes ele fala que é brincadeira, ele fala que é pro seu bem, que é tudo para você. Mas no fundo, você sabe que é uma crítica e você fica mal com isso. Você pode passar dias, semanas e até mesmo meses pensando nisso. Você começa a se criticar muito. E é justamente por isso, tá bom? Porque o outro fala alguma coisa e ele coloca como se fosse um chip no seu cérebro e você começa a pensar em volta dos comentários, dos conselhos que ele faz sobre você. E o quarto sinal de que você está entrando num relacionamento tóxico é que logo no começo da relação, você começa a perceber sinais sutis de ciúme, que é disfarçado de cuidado. Ah, eu tô com ciúme de você porque eu tô cuidando de você. E muitas pessoas nasceram num ambiente disfuncional que acredita assim, que o ciúme é prova de amor. Eu já entrei, por exemplo, em relacionamentos onde o outro falou, Cássio, tu não tem ciúme de mim, é porque tu não me ama. Olha a cabeça, olha a programação dessas pessoas. E é isso que eu quero que vocês entendam agora. Ciúme não é relacionado a amor. Quanto mais ciúme eu tenho, mais amor eu tenho. Não. Ciúme nada mais é sobre o outro, a insegurança do outro. Ele te pressiona com ciúme, falando que é cuidado justamente porque ele não quer que você descubra o mundo. Você não vai encontrar ninguém melhor do que ele, ninguém melhor do que ela. E aí o outro te faz ciúme justamente para dizer que está com cuidado, para te prender na dependência emocional. E o quinto sinal de que você pode estar entrando no relacionamento tóxico
é justamente você se sente culpada por pedir desculpa. Acontece alguma coisa, às vezes, na maioria das vezes, não é culpa sua, e você vai lá pedir desculpa, justamente porque você não quer ficar brigada. E você justamente pensa, eu não quero ficar bem, eu trabalhei o dia todo, ele trabalhou o dia todo, e a gente já se fala pouco. Eu sei que a culpa não é minha, mas eu quero um ambiente controlado. E aí você vai lá, pede desculpa, e aí ele vai, te abraça e tudo mais. E meio que o outro tá te treinando pra isso. Toda vez que acontecer alguma coisa, ele vai colocar a culpa em você. No fundo, você sabe que a culpa não é sua. E quando você pede desculpa, você sente uma culpa imensa, porque você sabe realmente que não é culpa sua, que você tá dando o seu melhor. Qual é o problema nisso tudo? É que você tá dando o seu melhor pra pessoas que não te valorizam. E o sexto sinal de que você pode estar entrando em um relacionamento tóxico é justamente a exaustão no dia a dia. Logo nas primeiras semanas do relacionamento, você se sente esgotado. Você começa a se perguntar se ele realmente gosta de você. Você começa a fazer tudo para ele, para agradar ele. Você para de fazer as coisas por você. Justamente isso consome muita energia. Então você fica com uma exaustão mental, principalmente mental, mas também tem exaustão física. Isso nas primeiras semanas é um sinal, sim, de que você está dando tudo pro outro e ele não tá fazendo nada, ele só tá recebendo. Você às vezes percebe que o outro faz esforço para estar com você e parece que você não é a opção para ele. E isso cria críticas em você que justamente vem você mesmo se autocriticar e isso te leva à exaustão mental intensa logo nas primeiras semanas da relação. E o sétimo sinal de que você pode estar entrando num relacionamento tóxico é justamente as promessas que ele faz e não cumpre. Ou seja, ele fala que vai viajar, que ele vai casar com você, que ele vai dar tudo pra você e só fica nas ideias. Você começa a perguntar qual é a data, o que é isso, o que é que a gente pode fazer. E ele começa a não, vai no teu tempo, vamos indo, vamos indo. E quando você percebe, ele já tá distante de você. Ele prometeu tanto e não te deu nada. E às vezes, se você está lidando com um narcisista, ele fala justamente o que você quer, no tempo que você quer. E geralmente, no começo, essas promessas mirabolantes, você tem que ficar atento. Porque muitas promessas no começo é justamente para te iludibriar, para te enganar, para te manipular, para você dar tudo pro outro. No começo ele talvez só queira algo de você, algo que você tem. E quando no começo vem várias promessas com palavras, por exemplo, eu te amo com uma semana, isso é um alerta muito grande. E as pessoas não conseguem entender isso. E aí tem até um vídeo aqui que eu vou falar sobre amor e paixão. E esse vídeo, ele traz uma transformação para você na visão como você enxerga o amor. Eu vou deixar o link aqui acima do vídeo. Se não tiver o vídeo lançado ainda, eu vou deixar um outro vídeo e já ativa as notificações do vídeo justamente para receber toda semana os vídeos que eu vou postando. Então sim, esse é o sétimo sinal. Ele vem com várias promessas logo no começo, mas não cumpre com nenhuma. E o oitavo sinal de que você pode estar entrando no relacionamento tóxico é justamente o isolamento social. Você sempre dá atenção pro outro. Como eu falei do vídeo, a paixão te cega. Na verdade, eu falei que o vídeo que vai sair. Mas a paixão te cega. E você fica tão focado no outro. E se você está entrando num relacionamento tóxico, o outro já começa a te manipular para te se afastar dos outros. Do isolamento, que a gente chama de isolamento social. Você começa a se afastar dos seus amigos, do seu melhor amigo, da sua família, muitas das vezes, mas isso vai com o tempo. Mas ele vai te afastando de tudo para ele ser o centro da sua atenção. E isso gera, consequentemente, uma dependência emocional muito intensa e que pode ser muito prejudicial. Se isso tudo acontece logo no início da relação, é um alerta muito vermelho para você repensar com quem você está se relacionando. E o nono sinal de que você está entrando num relacionamento tóxico é que você não pode ser quem você é. Você sempre está dando tudo pro outro, às vezes pros outros, né? Porque quem tem dependência emocional em uma pessoa, às vezes tem dependência emocional em amigos, em familiares. Mas a gente foca aqui no canal justamente em relacionamentos amorosos. Então você começa a se poldar para caber na vida do outro, na rotina do outro. Você deixa suas coisas de lado, seus objetivos, seus sonhos para dar atenção pro outro. E para o outro, às vezes, conseguir os sonhos dele. Você abdica dos seus sonhos para dar para ele. Você abdica dos seus objetivos, da sua rotina, dos seus sonhos para dar atenção para o outro, totalmente, exclusivamente para ele. E, consequentemente, você começa a se perder de si mesmo. E isso leva justamente ao décimo gatilho, o principal gatilho, que é justamente o que eu vou te falar agora. E o décimo gatilho é justamente a sua autoestima. Por você dar tudo pro outro, como eu falei no gatilho 9, você vai se poldando, você vai dando a sua energia pro outro. Você não faz nada para você. E isso faz o quê? Você se questionar, você se culpar, você se criticar. E aí você começa a perceber depois de um tempo que o outro está correndo atrás dos seus sonhos. E quando você não faz nada para você, a sua autoestima despenca lá para baixo. Você começa a não se arrumar direito, você começa só a fazer as coisas pro outro. Ah, se o outro vai chegar em casa, eu vou fazer as coisas. E você vai se poldando pro outro.
Ou seja, você vai tirando o seu amor próprio e dando para o outro. Ou seja, você está pegando a sua energia para você fazer as coisas que fazem sentido para você e você dá para o outro. E, consequentemente, isso leva a sua autoestima lá para baixo. Porque a autoestima, eu costumo dizer, que é o excesso de você para o outro e quase nada para você. Você faz tudo para o outro. E quando você faz algo para você, você começa a se culpar por você estar cuidando de você, que mais na sua cabeça fala, não, eu tinha que dar o tempo para ele, eu tenho que dar o tempo para os filhos, eu tenho que dar o tempo para a família, mas você nunca tem tempo para você. E na verdade, a autoestima baixa te predispõe a entrar em relacionamentos tóxicos. Então, a autoestima você tem que tratar o quanto antes ela. Assim como você desenvolveu o seu amor próprio. E é justamente como eu falei para vocês, tudo que eu falo aqui no canal. E não só no canal, mas eu vou deixar um link aqui abaixo, justamente do meu programa Independência Emocional, onde eu vou te ajudar a quebrar todas essas correntes, todas essas crenças que te fazem continuar em relacionamentos tóxicos. Tem pessoas que saem e entram num relacionamento tóxico, depois termina desse e entra em outro relacionamento tóxico. Isso tem uma programação que te faz ter esse resultado de sair e entrar em relacionamentos tóxicos. E lá no programa eu vou te dar tudo o que você precisa para sair de relacionamentos tóxicos, cuidar da sua autoestima, desenvolver seu amor próprio e ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Relacionamento de verdade. Principalmente o relacionamento de verdade com você mesmo. Lembra que eu falei? Você dá tudo pro outro e não dá nada para você. Isso você tem que buscar. E é isso que eu te ensino aqui no programa Independência Emocional, que eu vou deixar no primeiro link aqui abaixo. Então, para finalizarmos, deixa aqui nos comentários quantos pontos você tirou. Se você tirou acima de 3, repense no relacionamento que você está entrando. Então, eu agradeço imensamente, eu espero ter te ajudado com esse vídeo e te espero por aí. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.